Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando mais um encontro nosso, mais uma live, mais uma aula aqui ao vivo, tanto pelo YouTube quanto pelo Instagram. Eu sei que tem gente acompanhando nas duas plataformas e eu estou transmitindo aqui ao vivo para o pessoal que está com a gente no Instagram e ao vivo também para o pessoal que está com a gente aqui no YouTube, nesse finzinho de domingo, né? Aquela hora que às vezes a gente não tem nada para fazer, aguardando a segunda-feira começar. E eu resolvi trazer aqui esse conteúdo que eu considero de relevância muito grande. É um tema que já há algum tempo eu tenho falado sobre ele, e que aqueles que já leram o meu livro sabem que eu toco nesse assunto ali no meu livro. Falo de quando em quando aqui nas redes sociais sobre esse assunto também, mas de maneira especial nas últimas 2 semanas, em função desses acontecimentos, dessa guerra do Estado de Israel contra o grupo terrorista do Hamas, esse assunto voltou à tona com bastante intensidade. E há uma semana mais ou menos eu fiz um post refletindo um pouco sobre algumas questões que eu tenho percebido, que eu tenho notado mesmo nas redes sociais ou nos sites, né, os meios de comunicação que têm acompanhado esse conflito e as suas consequências não somente aqui no Brasil, mas ao redor do mundo, e resolvi trazer esse tema então para uma discussão à luz da logoterapia. Vamos falar hoje sobre a questão do fanatismo, intolerância, antissemitismo, esses três aspectos, vamos dizer assim, e como eles se interrelacionam, segundo a logoterapia. Como a logoterapia pode nos ajudar a entender esses temas tão relevantes assim. Já aproveitando, o pessoal que está no Instagram, se quiser acompanhar a aula de uma maneira mais completa, é só entrar lá no YouTube, no meu canal Alberto Neri, entra lá no YouTube, procura pelo meu nome, e aqui na aula do YouTube, e vocês estão percebendo que eu não estou olhando aqui para essa câmera, estou olhando em frente, porque eu estou transmitindo originalmente no YouTube essa aula, e no YouTube tem ali os slides também, as informações mais completas. Então, se você está aqui no Instagram, mas quer ter uma experiência mais completa da aula, corre lá para o YouTube. Mas se quiser só ouvir aqui o assunto também, fica tranquilo, depois vai lá no YouTube e confere os slides, as referências para ter a aula de uma maneira mais completa, tá bom? Aproveito já para falar também, pessoal, acho que vocês sabem, né, vocês que acompanham as minhas redes sociais, que a gente abriu uma nova turma para o Núcleo de Formação em Logoterapia. É uma turma que está numa condição muito especial de acessibilidade, vamos dizer assim, com uma promoção de Black Friday antecipada. Então eu posso até falar um pouco mais sobre isso no final, mas já vou deixar aqui o link também, o pessoal que está no YouTube, o link está aqui, o pessoal do Instagram, o link está na minha bio. É só clicar ali, saber dessa nossa condição, e se você tiver interesse em se aprofundar mais na logoterapia, vai ser um prazer ter a sua presença aqui no nosso instituto e ter você como aluno, tá bom? Pessoal, vamos falar então sobre o tema, sem nos demorarmos mais na introdução. Veja só, o que seria então o antissemitismo, de maneira mais objetiva, tá? Uma descrição mais objetiva. É o preconceito, a discriminação ou a hostilidade direcionado aos judeus como um grupo religioso, étnico ou racial. E a natureza e a origem desse preconceito são complexas, tendo evoluído ao longo de milênios, exatamente isso, pessoal, e manifestado-se de diferentes formas em diferentes culturas e períodos históricos, tá? Então eu quero tocar nesse assunto e, obviamente, pessoal, que vejam, eu vou falar aqui sob a ótica de alguém que é um pesquisador da vida de Viktor Frankl, que foi uma vítima do antissemitismo, junto com a sua família. Isso me levou, de uma maneira muito mais profunda, a estudar o tema para poder entender a própria complexidade do que foi aquela fase da vida de Viktor Frankl. Independente disso, esse é um assunto que eu sempre tive interesse, por conta do interesse mais amplo no tema da Segunda Guerra Mundial. Além disso, pessoal, nesse decorrer, nesse processo, eu fui visitar campos de concentração, eu fui ler livros, conversar com pessoas para entender melhor, basicamente, o que foi que aconteceu no contexto da Segunda Guerra Mundial que permitiu a expressão mais intensa que a gente tem registro na história de antissemitismo, que foi o Holocausto. Mas o Holocausto, pessoal, a gente tem que entender que o antissemitismo ele não surgiu ali. Ele não foi a primeira expressão. Tem toda uma história, como eu menciono aqui, de milênios que antecedem e que, de certa forma, criam o contexto para que aquilo se tornasse possível. Uma pergunta que sempre me deixou assim, muito curioso, que é a seguinte: como foi que aquilo se tornou possível? Porque você vai... a gente assiste os filmes, a gente lê os livros, mas a gente indo aos lugares e vendo,
por exemplo, toda aquela estrutura, aquela máquina da morte, aquela máquina de genocídio que foi criada, é uma coisa surreal, porque você fica se perguntando como isso se tornou possível, como o ser humano chegou num ponto tão baixo da sua história. E recentemente eu participei de um podcast e estava ali debatendo, entre outros assuntos da psicologia, essa questão das diferentes perspectivas antropológicas, né? E eu estava explicando ali um pouquinho essa noção da logoterapia enquanto uma psicologia que compreende a, o ser humano como um ser também espiritual e por aí vai, um ser capaz de escolhas. E nisso a gente entrou ali, eu e o host do podcast, é um podcast chamado Sem Groselha, e o host é o Fermento, né? Fermento TV, estava ali me entrevistando, a gente conversando, e a gente entrou numa discussão sobre a questão do mal, da maldade. Se objetivamente, então ele me colocou essa seguinte pergunta: se objetivamente a gente pode falar que o mal existe, ou se a gente está falando só de contextos históricos. E eu dei esse exemplo, eu falei, olha, a gente pode sim falar que objetivamente o mal existe. Basta você olhar para o Holocausto. Ali não tem mas, ali não tem porém, ali é o mal, né? É a expressão da maldade. Não tem contexto histórico, contexto cultural que justifique aquilo. É a maldade. Agora, a maldade humana é um mistério? É um mistério. A psicologia se debruça sobre isso, a teologia, a filosofia, mas que o mal existe, a gente sabe. E o que aconteceu no Holocausto é um dos maiores exemplos disso. Então, o meu olhar sobre esse tema, pessoal, é o olhar sob a ótica vamos dizer, de um observador e um estudioso do tema do Holocausto, principalmente, mas é a ótica também de um psicólogo, mais especificamente de um psicólogo social. Não sei se todos aqui sabem, mas eu sou doutor em psicologia social, mestre e doutor em psicologia social, e tenho, nos últimos 12 anos pelo menos, estudado e tentado compreender de maneira mais intensa os processos sociais, entre eles questões como o ódio, preconceito e a intolerância. Então eu estou falando desse lugar, tá bom, pessoal? E o antissemitismo a gente entende como esse contexto. Por que eu estou delimitando isso? Porque eu não vou entrar aqui, pessoal, em méritos, como eu tenho visto muitas discussões aqui na internet, em méritos arqueológicos, em méritos políticos e geopolíticos, em termos da discussão Israel-Hamas sob essa ótica, tá bom? Não vou entrar nisso, não sou especialista nesses campos, tenho a minha opinião sobre o tema, mas o que mais me chama a atenção, e sobre isso eu posso falar, justamente porque, como eu falei agora, é um tema que eu tenho estudado, o que mais me chama a atenção é como nesse contexto desse conflito, uma série de argumentos historicamente utilizados para se promover o antissemitismo voltaram à tona. Então eu tenho visto sistematicamente nas redes sociais, até mesmo em alguns portais e grandes mídias, pessoas se direcionando ao povo judeu, utilizando os mesmos argumentos. Em alguns casos, eu não sei se vocês têm acompanhado, mas tem aparecido aí pessoas ao redor do mundo com cartazes, participando de passeatas, fazendo apologia ao nazismo. E isso é uma coisa real dos dias de hoje, pessoal. Houve um aumento de mais de 1000% nas redes sociais do discurso antissemita nas 2 últimas semanas. Mas não é só isso, nos últimos anos, e no ano passado, saiu um report ali, um relatório da Universidade de Tel Aviv, mostrando exatamente isso, como nos últimos anos, desde 2020, principalmente, o antissemitismo ele teve um impulsionamento em redes sociais e mesmo em contextos públicos. Então, vejam, diante de tudo aquilo que a gente já sabe, diante de tudo aquilo que já aconteceu, você ver um movimento como esse ganhando força, de novo, como eu falei, é algo impensável, é algo surreal. Mas, à luz da psicologia, e mais especificamente da logoterapia, a gente pode tentar entender isso e, mais do que tentar entender, pensar em soluções e alternativas, tá bom? Legal, então, pessoal, vamos dando aqui continuidade. Um pouco desse histórico que a gente vê. O antissemitismo ele é presente, a gente tem registros dele, desde antes do surgimento do cristianismo. Então a gente tem, por exemplo, 1000 anos antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo, conflitos, por exemplo, por conta da ocupação da terra, daquela região que hoje é chamada de Palestina, mas que já foi chamada também parte dela de Judéia. E a gente vê ali conflitos entre povos,
e perseguição aos judeus. A gente vê perseguição aos judeus ligadas à discussão teológica, porque os judeus são uma das primeiras religiões monoteístas, aquelas que acreditam em um único Deus, que a gente tem registro. Então, o surgimento de uma religião monoteísta, num contexto predominantemente politeísta, era fruto também desses conflitos. A gente tem, por exemplo, uma grande perseguição dos babilônicos contra os judeus por volta de 605, 597 e finalmente 586 a.C., quando aconteceu a destruição do primeiro templo, o famoso Templo de Salomão, destruído pelo rei babilônico Nabucodonosor, que levou também, já desde 605 a.C., ele estava levando prisioneiros judeus para a Babilônia. E aqueles que acompanham um pouco das histórias do Antigo Testamento já devem ter ouvido falar a história de Daniel, por exemplo, o profeta, né, que posteriormente se transformou no profeta, mas que era um desses jovens, que foi ser prisioneiro em Babilônia, um jovem judeu. A gente tem depois a diáspora, uma outra diáspora. A diáspora é a saída do povo judeu da sua terra, né, onde eles vão se tornando, por força das condições, excluídos da região onde eles estão, originalmente da região onde eles viviam, mas também já aconteceu em outros contextos, em outros lugares, né? Então eles se tornam refugiados. A gente tem, por ocasião do início, né, das conquistas de Alexandre o Grande, o período helenístico, já houve diásporas nesse contexto. A história nos conta de grandes lutas, né, de quando em quando o povo judeu se organizava minimamente, tentava combater aqueles que os expulsavam, que tentavam os expulsar da sua terra. A gente tem, então, esses movimentos de revoltas que são narrados aí, revoltas contra os greco-romanos, vamos dizer assim, como, por exemplo, é relatado a revolta dos Macabeus, talvez você já tenha ouvido falar dessa história, e nisso eles vão lutando, indo embora, fugindo, migrando, né? A gente tem já na era cristã a destruição do segundo templo, no ano 70 depois de Cristo, que foi uma verdadeira carnificina contra os judeus de Jerusalém. Posteriormente, mais uma revolta em 135, e nisso os judeus vão saindo da região onde eles habitavam, que é a região onde até hoje ali existem os conflitos, e os romanos renomeiam a Judéia por Palestina. Para quê? Para tentar diminuir a identidade judaica na região. Então a gente vai vendo, né, como eu disse, uma coisa milenar, uma expressão milenar. Já na época do cristianismo, a gente vê isso acontecendo de novo. A gente vê, por exemplo, uma perseguição aos judeus baseada numa crítica dos judeus, numa acusação infundada de que os judeus foram coletivamente responsáveis pela morte de Jesus. E talvez você já tenha ouvido falar isso, né? As pessoas usam até um texto bíblico. Quando aqueles que estavam crucificando Jesus, eles dizem que o sangue dele recaia sobre nós, né, e os nossos descendentes e tal, eles falam, tá vendo? É por isso. Mas o que as pessoas se esquecem, né, por que esse é um argumento antissemita? Porque ali era um grupo de pessoas. Ali não era o povo judeu, era um grupo de judeus. Da mesma forma que existia um grupo enorme de judeus que eram seguidores de Cristo e que estavam ali chorando a morte de Jesus. Vocês notam como é uma acusação infundada? Você atribuir isso coletivamente, ali foi um grupo de pessoas, e não só judeus e romanos, que concordaram com a morte de Jesus. Mas a história, ela vai contando o quê? Depois a história não, né? A interpretação antissemita da história, ela vai tentar atribuir isso aos judeus. Uma acusação infundada. Ou pelo próprio fato dos judeus não terem se convertido. Muitas pessoas cristãs colocam isso como fonte de crítica. A gente vai ver no decorrer das cruzadas, que eram, né, tinham a ver com a conquista de Jerusalém por parte dos cristãos, um forte teor antissemita também, naquele empreendimento, né, de tentar reconquistar a Terra Santa, Terra chamada Santa, e ela é santa para os judeus, para os muçulmanos e para os cristãos, mas com essa perspectiva de perseguição ao judeu. E a gente vai tendo no decorrer da Idade Média uma série de massacres investidas contra o povo judeu, chamados de pogroms. Então, esses pogroms, que é uma palavra de origem russa e tem a ver com esse massacre, com essa perseguição, como, por exemplo, de Estrasburgo, em 1349, onde os judeus foram acusados de serem responsáveis pela peste negra, e a presença deles foi aniquilada, foram queimados vivos. Os pogroms de Odessa,
né, na atual Ucrânia, onde também as perseguições se repetiam. A própria Guerra Civil Russa, que se deu depois da Revolução Comunista, da Revolução Bolchevique, onde estima-se que entre 50 a 200 mil judeus tenham sido mortos. A Noite dos Cristais, Kristallnacht, como a gente aprende nos livros de história, no início da anexação austríaca pelos nazistas, ocorreu da noite do dia 9 para o dia 10 de novembro, centenas de judeus foram mortos, comércios foram quebrados, sinagogas foram queimadas, e o próprio Holocausto. Então, eu estou colocando aqui, pessoal, de forma bem resumida, tá? Porque a história, obviamente, é muito mais longa, mas eu estou mostrando para vocês, através de evidências históricas, como isso tem se repetido, como isso tem acontecido com uma certa regularidade. Desde quando? Desde que a história é contada, praticamente. Desde que o povo judeu existe, a gente vê essa perseguição acontecendo. E, curiosamente, o povo judeu é um dos poucos povos da antiguidade que permanecem existindo até hoje, com a sua identidade preservada, apesar dessas perseguições, apesar delas. A Márcia está falando aqui, estou lendo a biografia da Rainha Isabel. Sim, a Rainha Isabel perseguia os judeus. E veja, é uma coisa cruel, Márcia, porque nesse ponto, católicos e protestantes concordavam. Então, os protestantes eram antissemitas, de maneira geral, né? Não dizendo que todos, mas existia o antissemitismo entre os protestantes. E existia entre os católicos também. Né? Isso no decorrer de toda a reforma e contra-reforma. É um fato, né, o que você está falando aí. E por que eu estou mostrando historicamente, pessoal, esses fatos, né, que, como eu falei, se você for fazer um estudo mais profundo, o objetivo aqui da aula não é esse, é só citar algumas dessas coisas, justamente para despertar a sua atenção, mas se você for pesquisar a fundo, você vai ver que ia emendando uma coisa na outra. E nunca houve paz. Nunca houve um estado de tranquilidade total, tá? Agora, quando a gente fala do Holocausto, muitas pessoas pensam nele como algo que aconteceu, uma coisa isolada, e não entendem que as câmaras de gás e os campos de concentração, eles não surgiram de uma hora para outra. Eles representam o auge de um sentimento de ódio que atravessou os séculos e que extrapolam os limites da racionalidade. E na doutrina nazista, eles encontraram a expressão mais completa, mas de algo que já existia e vinha acontecendo no decorrer da história. Olha esse exemplo, pessoal. Martinho Lutero, em 1543, vocês já devem ter ouvido falar de Martinho Lutero, né, o grande líder da Reforma Protestante. Ele escreve um livro chamado Sobre os Judeus e Suas Mentiras. Pesado, não é? Martinho, você sabia disso? Eu, quando descobri, quase caí para trás, porque eu sou um cristão protestante, eu me considero um cristão que vem de uma tradição protestante. Eu não sabia disso. Né? Onde ele criticava os ensinamentos judaicos por rejeitarem a Jesus como Messias e acusava os judeus de distorcerem as escrituras, por eles não quererem se converter também. E olha só, além disso, ele estimulava, como medidas para se lidar com essa população judaica, queima de sinagogas, destruição de casas judaicas, a proibição dos rabinos de ensinar, o confisco de propriedades e dinheiro e a sujeição dos judeus aos trabalhos forçados. Vocês sabiam que esse pensamento faz parte do conjunto de ideias que influenciou a ideologia nazista? Isso é uma mancha na biografia de Martinho Lutero, ao ponto da Igreja Luterana oficialmente ter se posicionado de forma a pedir desculpas. Então, né, lógico, né, pelo menos isso. Então, os luteranos não compactuam com isso. Isso era uma posição de Martinho Lutero. Mas que era muito alinhada com o pensamento da época, de maneira mais ampla. Vocês notam? Então, não é que ele também inventou isso daí, ele propagou, ele era mais um que consentia com essas ideias. Mas elas já existiam. É uma figura histórica importantíssima. Agora vocês veem, isso é para a gente entender, tá aqui o Luiz fez um comentário também, que a Santa Inquisição da Igreja Católica também houve morte, perseguição, conversão forçada. Muitos dos portugueses, judeus portugueses que chegaram ao Brasil, foram forçados a se tornarem católicos. Né? E eu já ouvi pessoas mais especializadas dizendo que
os sobrenomes portugueses de origem, que são nomes de árvores, eles estão ligados a esses novos, os chamados novos cristãos, que na verdade eram judeus obrigados a serem convertidos. Conversão ou morte. Então, vocês veem, a gente está falando de algo muito antigo e que continua presente. Existe uma outra obra, pessoal, que de quando em quando se fala sobre ela, chamada de Os Protocolos dos Sábios de Sião, que é uma obra mentirosa, fraudulenta, que surgiu na Rússia. Entende-se que ela surgiu na Rússia pela primeira vez, foi publicada num jornal de São Petersburgo em 1903, posteriormente se transformou em livro, e foi traduzido, né, foi publicado em 1905 e se espalhou pelos países, que é um livro sobre uma teoria da conspiração contra o povo judeu. A gente está falando de 1900, pessoal, uma coisa recente até. Né, e a gente começa a entender o porquê no século XX o auge do antissemitismo vem à tona. E onde eles descrevem ali, então, nessa teoria da conspiração, essas supostas táticas, né, esses protocolos de judeus tentando controlar as massas e a mídia, manipular conflitos e guerras para dominar o mundo, no final das contas. Né? Foi usado principalmente na Rússia czarista ainda, como uma propaganda antissemita. E mais tarde os nazistas, que eram inimigos dos russos, se apropriaram desses argumentos também. Então essa ideia, né, de conspiração, isso é uma coisa tão impressionante, como eu falei para vocês. 2 semanas atrás, quando começou esse último conflito, onde o Israel foi atacado pelos terroristas e o conflito começou, nas redes sociais eu comecei a ver várias pessoas para defender o povo palestino, e vamos dizer assim, você ter compaixão e você entender que politicamente o povo palestino tem direito também a uma terra e tal, isso não tem problema nenhum. Mas o que as pessoas não percebem, pelo contrário, né? Eu acho que é uma argumentação que também tem a sua base. Como eu falei, essa discussão geopolítica ela é muito longa. Que bom seria se os povos tivessem ali um acordo, né? Se não houvessem terroristas ali no meio, matando crianças, por exemplo, sequestrando pessoas, mandando bombas, né, aleatoriamente. Se não houvesse isso, se houvesse a possibilidade de um diálogo, como já se acreditou um dia, e cada um. Esse seria o ideal. E se você é a favor disso, que bom. Né? Eu acho que é o que qualquer ser humano racional e que tem um pouco de compaixão pensa. Mas o que a gente tem visto é que, para defender esse ponto de vista, as pessoas elas têm repetido argumentos antissemitas sem se dar conta de que elas estão sendo antissemitas. Vocês não têm ideia, em algumas das discussões que eu tive pelas redes sociais, não assim em público, porque eu conversei com as pessoas pelo direct ali, não era uma coisa que eu achava que tinha que ficar expondo, e as pessoas não admitem. Elas repetem para você um argumento historicamente antissemita, você mostra para ela que ela está repetindo e ela não admite. Ela acha que está certa. Mas a gente precisa estudar a história e entender a evolução desse sentimento antissemita e dessa forma de preconceito, justamente para evitar que isso aconteça, para que as pessoas tenham consciência de que isso está se repetindo. E é isso que eu estou tentando pontuar aqui, mostrando um pouco dessa história. Entre esses argumentos tradicionais, eu coloquei aqui de uma forma um pouco mais ampla, olha quais são eles. Isso tem se repetido no decorrer da história. Por exemplo, a criação de estereótipos negativos em relação aos judeus. A ideia de que o judeu é sempre uma pessoa excessivamente rica, manipuladora, desleal ao país onde ele vive. Então, como ele preserva a sua identidade, então se ele vive no Brasil, se ele vive em algum outro país, ele vai ser desleal a esse país porque ele, no fundo, se considera judeu. Conspirações, que ele é um conspiracionista. E isso se repete, pessoal, há séculos, esse argumento. E até hoje você vê gente falando isso nas redes sociais. Acusações mentirosas e sem fundamentos. Por exemplo, de que os judeus foram os culpados pela morte de Jesus. Os chamados libelos de sangue, que era uma acusação que surgiu na Idade Média, de que os judeus usavam crianças em sacrifícios, né? Pegavam crianças cristãs para os seus rituais, que eles envenenavam os poços de água, que eles eram os causadores das pestes e das doenças, de que eles controlavam e manipulavam todas as economias, né, de cada país. Né? Percebem como isso vai se repetindo? E até hoje a gente vê esse tipo de argumento.
Lógico, o tempo passa, o argumento adquire uma roupagem nova. Mas faça esse exercício. Depois você pega, dá um print aqui depois nesses argumentos e vai olhar as críticas que você vê, para você me dizer se elas se enquadram ou não nesses argumentos. Expulsões e perseguições, então isso também como expressão do antissemitismo, eles frequentemente sendo atacados ou expulsos de onde eles estão, sujeitos aos pogroms, conversões forçadas, confinamentos em guetos. A ideia de que eles são uma raça degenerada, né, de que eles são fruto de uma mistura prejudicial de raças. Eu tenho ouvido isso, o pessoal fala, o judeu nem existe mais, o que existe hoje é a mistura de um com não sei o quê, como uma forma de desmerecer o povo. O argumento continua se repetindo, e na ocasião do nazismo, esse era um dos principais argumentos que eles utilizavam, né, baseado em teorias pseudocientíficas, eugenia e coisas desse tipo. E a gente vê a repetição disso. A ideia, e aí olha, é uma coisa tão maluca, né, esse tipo de preconceito e de formas de expressão desse preconceito, que se fala tanto que os judeus são comunistas como que eles são capitalistas. Então, tudo que tem de mal nos dois regimes, eles tentam, os antissemitas, associar ao povo judeu. Então, no caso, por exemplo, da Alemanha nazista, eles associavam os judeus aos bolcheviques, como uma forma de tentar o genocídio dos judeus da União Soviética na época para poder tomar aquela terra, aquela ideia do espaço vital para o povo ariano, etc. Então, que teria que matar aqueles judeus. Aí eles associavam ao comunismo. Depois a gente tem, numa teoria da conspiração mais contemporânea, e a gente vê muita gente que levanta essas críticas hoje nas redes sociais, associando com o capitalismo. Por isso que tem, pessoal, não sei se vocês já perceberam, por trás dessa discussão, vamos dizer assim, essas acusações, esse antissemitismo contemporâneo, por trás disso daí tem uma discussão ideológica de direita e esquerda. Já notaram isso? Né? Pode notar como tem esse posicionamento, porque hoje mudou. Na época da Alemanha nazista, então usava-se o comunismo para se associar ao judeu e fomentar o antissemitismo. Hoje usa-se o capitalismo. Então você pega as pessoas, não vou generalizar, tá, pessoal? Mas estou dizendo, nas argumentações, em muitas das argumentações que vêm de pessoas de um viés ideológico mais à esquerda, essa associação do judeu com o capitalismo, como uma forma de opressão e que eles são os responsáveis. Né? Por quê? No final da semana, porque tem muitos judeus isso. Mas vocês percebem a fraqueza desse argumento? Porque existe muito chinês bilionário também, existem muitos árabes, né, bilionários, mas no final das contas a culpa quem leva é o judeu. Então, notem o que eu estou apontando aqui, pessoal, para vocês, o que eu estou mostrando através desse olhar sobre, historicamente, como se construiu e se expressou esse antissemitismo, como nada mudou. Nada mudou, só a roupagem, mas a essência continua a mesma, das críticas e dos argumentos. As pessoas usam esses argumentos para tentar justificar. E como eu falei para vocês, a pessoa às vezes nem percebe que ela está, no final das contas, ela só está confirmando, quando ela usa esses argumentos, o antissemitismo. Mas ela acha que não. Mais uma vez, né, a ideia da responsabilidade deles pela crucificação de Cristo, né, onde eles, durante toda a Idade Média, principalmente, eram rotulados como os assassinos de Cristo. Tem gente falando isso até hoje, pessoal. É de uma ignorância. É de uma ignorância, porque assim, isso não resiste a ler 3 páginas do livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro da Bíblia que fala ali do início do cristianismo. Se você ler 3 páginas ali, você vai ver que, primeiro, né, havia um número enorme de judeus cristãos também. E segundo, foram os judeus que começaram o cristianismo. Judeus não enquanto religião, mas enquanto povo. Então não tem cabimento esse tipo de crítica, mas tem gente que cai nessa ignorância ainda, até hoje. Na Idade Média, associando os judeus ao envenenamento de poços e à propagação da peste negra, por exemplo, a gente vê isso muito como sendo algo muito comum no decorrer da Idade Média. Eu não sou antissemita, sou antisionista. É uma máscara contemporânea. Concordo 100%, William. O William fez esse comentário aqui. É o que o pessoal fala, não, eu não sou contra, eu só sou contra o Estado. Mas o que é o Estado de Israel? Senão a ideia de que o povo judeu tem direito também a uma pátria. Vocês percebem? Mas a pessoa diz que não. Né?
E lembrando, né, detalhe, o próprio Jesus era judeu, né, Márcio? Eu nem entrei nesse argumento aí, né? Mas sim, até o próprio Jesus. Não tem, como eu estou dizendo aqui para vocês, pessoal, não tem cabimento lógico ou racional. É preconceito puro. Antissemitismo é uma forma pura de preconceito. A ideia de que havia os rituais de assassinato, isso também acontecia na Idade Média. Né? Existe uma história clássica, né, na Europa medieval de um jovem da Inglaterra, uma criança, Guilherme de Norwich, de 1144, essa história, que após a sua morte misteriosa, um monge local alegou, sem evidências, que eles tinham sido mortos pelos judeus. Então vai se propagando e isso faz com que se crie um clima. Tá? Eu falei que eu não ia falar de política aqui, mas de geopolítica, mas eu vou dar uma opinião que acho que é mais geopolítica. Ao meu ver, pessoal, o que a gente vê acontecendo hoje, quando você pega um grupo terrorista antissemita, classicamente antissemita, como o Hamas, existem muitos, mas o Hamas é um deles. Nem todo não, pessoal, talvez a maioria dos povos árabes e islâmicos, eles não sejam radicais, eles são, eu não sou especialista nesse assunto, mas já estudei algo a respeito, conheço muitas pessoas, já li muita coisa a respeito, e existe para assim uma infinidade, milhões de povos árabes e muçulmanos, um clima de diálogo, de paz e inclusive de vida em harmonia com os judeus, nos mais diferentes países. Né? Isso a gente vê no Brasil, por exemplo. Mas existe sim essa minoria radical e cheia de ódio que é contrária à existência, que é a favor do genocídio do povo judeu. E o Hamas é um desses povos, é um desses grupos, ou melhor, que como a gente tem visto, impuseram uma ditadura naquela região e vão ali manipulando as pessoas, à sua própria vontade. Tá? Então, quando a gente olha para isso, a gente vê essa atitude de se fazer algo, vamos dizer, uma provocação clara, um ato terrorista, isso sistematicamente, tá? Esse não foi o primeiro. Você vai olhando aí, nos últimos anos, isso tem acontecido de uma forma meio que sistemática. Para que a partir, então, da reação do exército de Israel, eles utilizem isso para promover o antissemitismo. O fato mais recente que mostra isso foi a fake news inventada de que o exército de Israel bombardeou o hospital. Talvez vocês estejam acompanhando isso. Hoje mesmo saiu mais um relatório dizendo que isso não foi verdade. Foi uma invenção do Hamas, dos terroristas, para quê? Para promover o antissemitismo. Ideias como essa. Historicamente, então, vou repetir aqui, pessoal. Muda a roupagem, mas a essência é a mesma. Tá? E a gente vê isso acontecendo. Estou fazendo curso de logoterapia agora com essas lives. O Roberto está falando o dia inteiro comigo. Exatamente, né? A gente voltou, viu, pessoal? Abrindo um pequeno parênteses aqui no Instituto, a ter mais conteúdos. A gente, no primeiro semestre, teve que dar uma diminuída por outros fatores, mas retomamos. Inclusive, eu deixei o link aí para quem quiser entrar nessa nova turma do curso de formação em logoterapia, que está numa promoção super especial. Tá com a Black Friday antecipada, então até hoje à noite, às 23h59, o link está colocado aí, não perca. E entre outras coisas, a gente vai voltar a ter as aulas semanais, encontros semanais com os alunos, então é uma coisa que é importante, o pessoal estava sentindo falta e a gente está voltando a trabalhar dessa forma, tá? Então vai ter cada vez mais conteúdo novo. Agora vem a pergunta, pessoal. Então, diante desse cenário, como a logoterapia pode nos ajudar a entender esse quadro? Eu vou dizer uma coisa. Eu sinto falta dentro da psicologia brasileira, nas redes sociais, tem muitos psicólogos nas redes sociais, colegas meus aqui no Brasil, muitos perfis de psicologia bem legal, e eu tenho sentido falta de ver mais colegas falando sobre esse assunto. Eu acho que esse é um assunto que a psicologia tem algo a dizer, as mais diferentes correntes. Muitos dos grandes nomes da psicologia foram vítimas de antissemitismo. O próprio Freud, que foi obrigado, no seu último ano de vida, a mudar de Viena para a Inglaterra, perdeu vários dos seus familiares, né, na perseguição nazista. A gente vê, por exemplo, Viktor Frankl, né, eu já vou entrar nisso daqui, que viveu na época da chamada Anschluss, a anexação austríaca ao Reich alemão. Foi impedido, num primeiro momento, de praticar a sua profissão. Então ele perdeu o título de médico
e passou a ser chamado de Judenbehelder, acho que é isso, se eu não me engano, que seria cuidador de judeus. Perdeu o título de médico, teve que fechar o seu consultório. Só podia atender pacientes judeus. Foi impedido de praticar sua profissão. Posteriormente, se tornou prisioneiro em 4 campos de concentração. Sua esposa, sua primeira esposa, foi obrigada a abortar o primeiro filho do casal. Nos campos de concentração, perdeu seu pai, sua mãe, sua esposa, seu irmão, sua cunhada, e escreveu o livro clássico Em Busca de Sentido, que muitos de vocês conhecem, que é um livro que conta, né, a sua experiência nos campos de concentração, e a gente sabe como a logoterapia, embora ela não tenha sido criada, como alguns pensam, né, criada nos campos de concentração, não foi, mas ela foi colocada à prova ali. O próprio Frankl vai nos dizer isso. E ele, pessoal, então na logoterapia, o que nos ajuda na logoterapia a entender, por exemplo, um sistema de ódio como é o antissemitismo? Tem uma pergunta aqui no chat, que foi da Simone Scalabrin. Como a gente pode entender isso, essa perseguição? E eu acho que a psicologia pode nos ajudar a compreendermos. Né? Einstein, enfim, a Marcia Tasseno Einstein também foi perseguida. É uma infinidade, né, de milhões de pessoas. 6 milhões morreram, mas uns outros tantos milhões se tornaram refugiados por essa ocasião. Então, assim, é incontável. Mas o Frankl, ele, com a logoterapia, nos ajuda a entender isso. E uma das partes da logoterapia, pessoal, é uma visão que Frankl vai chamar de teoria das neuroses, enquanto um sistema. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, tá? Porque é muita coisa. São 8 categorias de neuroses que Frankl vai propor. Isso aqui faz parte do módulo 3 da nossa formação fundamental em logoterapia. Quem já fez a formação e está acompanhando aqui, pode falar com mais propriedade, né? Que no módulo 3 a gente estuda a fundo essa perspectiva psicopatológica, essa visão da teoria das neuroses. E onde a gente vê ali, entre as diferentes classificações, o conceito de neurose coletiva. E eu diria que o conceito de neurose coletiva, ele expressa, pessoal, um pouco do que a gente vai chamar da psicologia social de Viktor Frankl. É uma forma de psicologia social que ele apresenta para a gente. E o que seriam, então, essas neuroses coletivas? Para ele, elas seriam as doenças do Zeitgeist, ou seja, uma patologia do espírito da época. As neuroses coletivas, para Frankl, são quase neuroses, num sentido figurado, na medida, porém, que nos é justificado falar de neuroses coletivas no sentido paraclínico. Ele vai dizer, nossa experiência aponta para a neurose coletiva contemporânea, que se define em 4 sintomas. Vão prestando atenção, porque isso ajuda muito a gente entender o fanatismo, a intolerância, o preconceito nas suas mais diferentes formas, entre elas o antissemitismo. Tá? Então, olha, primeiro desses sintomas, vamos dizer assim, né, da neurose coletiva, é o que ele chama de atitude existencial provisória. Para ele, o ser humano hoje em dia está acostumado a viver o dia, pensar só no dia e esquecer-se, né, de que vivemos uma sequência. Então é uma pessoa que perde a noção de escolhas e consequências, o que basta para a pessoa é viver o dia. Eu não vou entrar tanto nessa parte porque não é a mais importante para isso, senão essa aula vai ficar muito longa. Só estou citando para você ter uma noção. Segundo, o que ele vai chamar de atitude fatalista perante a vida. Se aquele que vive de maneira provisória, ele diz que não é necessário agir e tomar o próprio destino nas mãos, é o deixa a vida me levar, aquele que vive de maneira fatalista diz que isso não é nem possível. É a crença em um destino inevitável. É aquela pessoa que fala assim, não tem o que se fazer, tem que se conformar, é assim mesmo, e a pessoa vai vivendo assim. Isso é um estilo de neurose coletiva. É um jeito conformista de se levar a vida. Agora, o terceiro e o quarto sintoma, a terceira e a quarta forma de expressão da neurose coletiva, elas são as que mais nos interessam aqui. O pensamento coletivista, para Frankl, ele se entende da seguinte forma. O ser humano de hoje quer se sobressair da massa, mas na realidade ele se afunda nela e abre mão de si mesmo como um ser livre e responsável. Então, o pensamento coletivista se manifesta quando a gente abre mão da nossa liberdade de escolha e a gente acaba se afundando na massa. A gente entrega a nossa liberdade, a nossa responsabilidade. E vai dizer, é assim mesmo. Né? E vai se conformando ao coletivismo.
E em último, então, e complementando ainda essa parte, Frankl vai dizer que a cristalização, o ponto de cristalização da opinião coletivista são os slogans. Se eles não existissem, poderia surgir, se não fossem os slogans, no lugar de generalizações totalitárias, aquilo que tanto faz falta, a complementação integral dos pontos de vista. O homem que pensa nos moldes coletivistas desconhece a própria personalidade, já que é absorvido pela massa, ou dito com maior precisão, dissolve-se nela. Então, o coletivismo provoca isso. A pessoa se apega aos slogans totalitários. Vamos voltar à Alemanha nazista, né? Eram os slogans que eram devidamente trabalhados, inclusive pelo ministro da propaganda, Goebbels, como a gente vê aí nos livros de história, para se formar uma opinião, né? Para dizer que aquela, inclusive frase atribuída a ele, né? Que uma mentira contada muitas vezes se torna uma verdade. Então essa era a ideia dos nazistas. Criar um slogan, e qual era o slogan? Entre outros, né? De que a raça alemã era superior e de que os judeus eram inferiores, de que eles deveriam exterminar essa raça inferior pelo bem da humanidade. E o indivíduo coletivista, ele aceitava isso, simplesmente abria mão da sua capacidade de tomar uma posição, de fazer uma escolha. Emitir juízos coletivistas serve, afinal, para fugir da responsabilidade de uma opinião pessoal. Ocorre assim, que a maioria das pessoas hoje em dia não tem opiniões, são as opiniões que as têm. Esses radicalismos estão levando o homem a um condicionamento tamanho que pode levá-lo à indiferença da própria condição humana. Total, José Renato. Total, é isso aí mesmo. Concordo. Frankl é muito claro com relação a isso, né? Como essa queda do indivíduo no coletivismo, no pensamento coletivista, faz com que ele abra mão da sua responsabilidade e ele vai agindo. E eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês categórico disso. Mas antes eu quero mostrar o último sintoma, a última expressão, que é o fanatismo. O fanático ignora a personalidade do outro, daquele que pensa diferente. Ele não aceita, para ele vale apenas a própria opinião. O totalitarismo converteu o homem num fanático. Então, o fanatismo é o auge disso. É quando a pessoa, ela não é só que ela cai num coletivismo, ela se torna incapaz de enxergar o diferente. Para ela é só a própria opinião que existe. Se alguém expressa uma opinião diferente, ela não consegue ouvir, ela não consegue dialogar. Ela, como o próprio nome diz, se torna fanática. Tem uma pergunta interessante que as pessoas sempre fazem, que é a seguinte: professor, por exemplo, o indivíduo fanático, a ideia que suporta o fanatismo dele não é um tipo de sentido para a vida dele? Então a gente não pode dizer que para os nazistas aquela ideia era o sentido da vida deles? Segundo Frankl, não. Sabe por que não, pessoal? Porque segundo Frankl, o sentido da vida, ele sempre tem que estar conectado com o quê? Com a expressão e a consumação dos valores de criação, os valores de vivência e os valores de atitude. Então, na medida em que, por exemplo, uma visão fanática como o nazismo vai na contramão da vivência desses valores, a gente não pode considerar isso um sentido para a vida. Segundo Viktor Frankl, a gente considera isso o quê, então? Fanatismo, uma neurose, no caso, uma neurose coletiva. É isso que a gente considera, tá? É um pseudo-sentido, não é um sentido autêntico. E Frankl vai também colocar de uma maneira mais ampla o conformismo e o totalitarismo como duas expressões do vazio existencial. O conformismo é fazer o que todo mundo faz e o totalitarismo é a imposição de algo para que os outros façam ou a submissão a algo que todos estão fazendo. E que somente um homem com a consciência desperta, que somente a consciência desperta torna o homem resistentemente capaz, de modo que ele não se sujeite ao conformismo e nem se curve ao totalitarismo. A visão antropológica da logoterapia vai nos dizer que é possível ao ser humano agir com base na sua própria liberdade. Embora essas neuroses coletivas estejam aí, e é só como eu falei para vocês, você ligar as redes sociais e você vai ver isso se expressando de maneira clara, o ser humano não precisa se conformar a isso. Ele pode sim, e não somente pode, como ele deve, usar a sua liberdade para escolher agir de uma maneira mais adequada, mais humana, alinhada com os sentidos. Tem um documentário, pessoal, na Netflix, chamado Homens Comuns, que é baseado em um livro, e o documentário saiu esses dias,
E vale muito a pena assistir. Sugiro isso a vocês. Assistam esse documentário que muitas coisas vão se esclarecer. O que eles estudam ali? Quem são os homens comuns? Eles mostram como cidadãos comuns da Alemanha aceitaram fazer parte das polícias de extermínio dos nazistas, das SS, das Gestapos da vida. Porque a gente às vezes pensa que eram um monte de capangas. E não eram pessoas comuns, como nós, um professor, um comerciante, um trabalhador da área da saúde, um construtor. Essas pessoas que aceitaram a tarefa de puxarem os gatilhos no extermínio, de prenderem e deportarem as pessoas para os campos de concentração. Então vejam, é bem interessante o documentário, eu vou falar só um pouquinho dele, até para deixar para você assistir depois, mais tranquilo, mas, entre outras coisas, um dos apresentadores que está sendo entrevistado ali, que é um psicólogo social alemão, por sinal, ele diz o seguinte, que cada policial tinha a sua liberdade de escolha. Eles não eram, olha que coisa incrível, eu não sabia disso, pessoal, eles não eram obrigados a matar. Eles podiam não fazer parte daquilo, mas por N razões eles acabaram se submetendo. E por ocasião do julgamento de Nuremberg, onde muitos nazistas foram julgados, o que aconteceu? Eles não admitiam a sua responsabilidade no genocídio. Olha o que eles falavam, né, de maneira resumida, que eles só estavam cumprindo ordens. Aí a psicologia social, em estudos como de Stanley Milgram, estudos como, por exemplo, de Philip Zimbardo, eles vão nos ajudar a entender bem isso, né? Um capítulo à parte, se eu não me engano, até em uma das aulas que tem lá na comunidade, tem uma aula que eu falo um pouco sobre isso, né? Na comunidade em busca de sentido, que faz parte do núcleo de formação em logoterapia, sobre essa questão. Mas eles diziam, eu sou parte de uma engrenagem, eu só estava cumprindo ordens, eu não fiz nada contra a lei, porque a lei daquela época me obrigava ou dizia que eu tinha que fazer aquilo. Mas, aí eu achei muito, até anotei a frase desse psicólogo, quando ele diz assim, cada policial tinha sim a sua liberdade de escolha. E aqueles que não mataram por convicção, se conformaram. Se conformaram. Caíram, né, a gente pode fazer uma análise à luz da logoterapia, caíram nessa leitura conformista, nessa neurose coletiva. Aquilo ali foi, se a neurose coletiva se expressa, né, naqueles 4 sintomas, a gente pode dizer que o que aconteceu na Alemanha nos anos 30 e 40, aquilo foi um surto dessa neurose. Foi a expressão máxima. E a gente entende dessa maneira. E tudo isso conectado ao quê? Ao vazio existencial. A incapacidade humana de tomar uma posição. Né? Não a incapacidade porque o ser humano não a tenha, mas porque ele abre mão dela. Porque na visão de Viktor Frankl, o ser humano pode sim sempre escolher. Eu fiz uma aula umas semanas atrás sobre cosmovisão e psicoterapia. E é por isso, pessoal, que uma cosmovisão baseada, uma antropologia, ou melhor, baseada numa cosmovisão segundo a qual a liberdade humana existe, é tão importante. Olha, não tem alternativa. O ser humano, ele tem que ser visto como um ser humano livre e responsável. Senão você é obrigado a aceitar esse argumento, por exemplo, né, daqueles carrascos nazistas, de que eles só estavam cumprindo ordens. Não, pessoal. O ser humano pode mais do que isso. Ele pode ir além disso. E o olhar da logoterapia entende as coisas dessa forma. Frankl propõe uma ideia interessante, a gente já está caminhando para o final, que ele vai chamar de monantropismo. Não existe o monoteísmo, como ele diz, né? O ser humano, a humanidade, há séculos descobriu o monoteísmo, a ideia de um só Deus. Então ele diz assim, precisamos também dar um outro passo e complementar o monoteísmo com o monantropismo. A ideia e o conhecimento de que existe uma só humanidade, perto de cuja unidade as cores dos partidos e do tom de pele se desvanecem. A visão da logoterapia, pessoal, é uma visão otimista sobre a natureza humana, de que essa liberdade que está na base constituinte do ser humano é uma liberdade que pode sim nos permitir fazer escolhas e fazer escolhas a favor da vida, acima de tudo, a favor da boa convivência, a favor do diálogo, porque a humanidade é uma só, em última instância. E quem está falando isso daqui é alguém que foi vítima de grandes injustiças. Viktor Frankl, como eu falei para vocês,
sofreu na pele as consequências do antissemitismo. Mas ele olha, no final das contas, e ele fala assim: apesar disso tudo, somos todos irmãos. E ele vai dizer assim que, da mesma forma que havia entre os alemães aqueles que os levavam para as câmaras de gás, havia entre o povo alemão aqueles que os acolheram em suas casas e lhes ofereceram comida quando eles saíram dos campos de concentração. Aqueles que, sob o risco da própria vida, esconderam judeus e ajudaram os judeus a fugirem. Vocês notam? Lembra que eu falei no começo da questão do antissemitismo? Um dos argumentos repetidos do antissemitismo, que é um argumento mentiroso: os judeus mataram Jesus. Não existe isso. Não existe isso, pessoal. Assim como não existe os alemães eram ruins. Não, é individual. É a escolha de cada pessoa. E assim, a humanidade como um todo, ela tem diante de si a capacidade de escolher fazer o bem ou fazer o mal. Agir de tal forma em conformidade, né, a favor da vida, ou agir de tal forma para a destruição da vida. E é isso que a gente tem visto até hoje. E o antissemitismo é uma das expressões mais nefastas desse olhar contrário à vida no decorrer da história. E uma das que tem durado mais tempo. Por isso ele precisa ser combatido. Como eu falei para vocês, nas últimas 2 semanas, ele efervesceu novamente. É uma coisa absurda, mas isso está acontecendo. Então, abra os seus olhos, preste atenção. Não se deixe levar por discursos e narrativas mentirosas, né? Por argumentações que, no fundo, na essência, elas são motivadas pelo ódio, pelo antissemitismo. Abra os seus olhos para isso. Continuando aqui, pessoal. Frankl vai dizer assim para a gente, que o o monantropismo, ele implica em uma tentativa de se diferenciar as pessoas das ideologias, em separar os objetos de ódio, ou seja, as ideias, aquelas ideias nefastas, dignas de ódio, como o antissemitismo, das pessoas em si. Por exemplo, de quem tem essa ideia. Difícil, não é? Fazer isso. Mas Frankl diz que isso é necessário, porque isso abre a possibilidade de se amar as pessoas, mas odiar o quê? Sistemas e ideologias, revelando assim o poder transformador da virtude da tolerância. Odiar alguma coisa, ele diz, é mais significativo do que odiar alguém, o criador ou o dono daquilo que eu odeio. Porque se não odeio pessoalmente, então eu posso ajudá-lo a vencer aquilo que nele eu odeio. Posso amá-lo apesar daquilo que nele eu odeio. Fortíssimo, não é, pessoal? Imagina se a gente conseguisse ser capaz disso, de saber separar as pessoas das suas ideias e apesar dos pesares, ter uma atitude de amor com todos os seres humanos. Não é à toa que Frankl era um pacifista, não era à toa que ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, não chegou a ser o vencedor, mas foi indicado, e não é à toa que a logoterapia é uma visão pacifista e otimista sobre a natureza humana. E finalizando, eu quero usar essa citação aqui do livro Em Busca de Sentido, onde Frankl fala sobre os campos de concentração. E ele diz o seguinte, que a partir daquela experiência, ficamos conhecendo o ser humano como talvez nenhuma geração humana antes de nós. E o que é então o ser humano? Ele diz, é o ser que sempre decide o que ele é. O ser humano é o ser que inventou as câmaras de gás, mas é também aquele ser que entrou nas câmaras de gás, ereto e com uma oração nos lábios. Fortíssimo, não é? Vocês sabem que quando eu visitei pela primeira vez um campo de concentração, que foi no campo de Auschwitz, aquela é uma experiência fortíssima, transformadora, triste ao mesmo tempo. Mas naquela visita, uma das coisas, uma das frases do livro Em Busca de Sentido que eu mais me lembrava vendo tudo aquilo era isso. Sabe por quê? É muito fácil a gente olhar para o mal, para atos de preconceito, para atitudes de ódio, como foi o Holocausto, e a gente sempre olhar para o outro. Quer dizer, olha o que eles fizeram, olha o que eles fizeram. E a gente se esquecer que esse outro
é tão humano quanto nós, quanto eu e você. E sabe o que isso significa? E no documentário que eu citei agora há pouco, uma das apresentadoras fala a mesma coisa. Significa que quando essas coisas acontecem, a gente tem que olhar para nós mesmos. Porque no ser humano, como Frankl vai dizer, está tanto a capacidade de sofrer, de ser vítima de injustiça, como está também a possibilidade de ser aquele que pratica a injustiça. E de que lado a gente está? E nós, numa condição semelhante, seríamos conformistas também? Usaríamos o nosso livre-arbítrio para tomar uma posição a favor da vida? Né? E no que diz respeito ao problema que persiste até hoje, que é o problema do antissemitismo. Como a gente usa a nossa capacidade de pensar, de refletir e de se posicionar? A gente simplesmente vai sair por aí repetindo os mesmos argumentos antissemitas da história? A gente vai se posicionar? Vocês percebem como isso é importante, pessoal? Em todos os campos de concentração e museus onde eu visitei, sempre a gente vê essa frase, onde se conta, né, a história de opressão do povo judeu, que é relembrar sempre para que não se repita nunca, com variações. E é isso, a gente não pode esquecer essa história. A gente tem que falar sobre ela, a gente tem que relembrar para que ela não aconteça nunca mais. E é responsabilidade nossa, enquanto seres humanos, e vou dizer mais, da psicologia, dos psicólogos de maneira mais ampla, promover a vida, o diálogo e o respeito entre as raças e entre os povos. Certo, pessoal? E é assim que a logoterapia nos ajuda a entender um pouco dessa situação toda. Eu particularmente acho muito interessante essa visão e acho que ela permite a gente evoluir e a gente avançar muito na questão do diálogo, né? Essa ideia de monantropismo, pesquisa um pouquinho sobre isso depois, tem alguns artigos bem interessantes sobre esse assunto em português, é uma ideia fantástica, né? E de promoção da paz. Certo? Eu vou finalizar por aqui.